Bom dia a você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo Diário dos Campos e pelo portal DC+. Hoje estamos iniciando a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio em reunião com os assessores dos candidatos e se alongam até a próxima sexta-feira. O nosso primeiro entrevistado é o Márcio Paulic, do Partido Solidariedade. Bom dia, candidato. Bom dia Milena, bom dia a todos que nos ouvem, nos veem nesta live aqui do DC. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Então, para começar, eu queria que o senhor se apresentasse em um tempo de 3 minutos e também falasse por que o senhor deseja ser prefeito de Ponta Grossa pelos próximos 4 anos. Milena, meu nome é Márcio Adriano Paulic, tenho 48 anos de idade, sou formado em administração, fiz alguns cursos de extensão na Europa, nos Estados Unidos, aqui na FGV. Já fui presidente desde o início, lá com os meus 15 anos, de um clube de serviço de jovens, que é o Interact. Depois também presidente da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas. Fui presidente da ACIPG, Ação Comercial de Ponta Grossa, de 2010 a 2012. Fui criador do instituto chamado Mundo Melhor, que capacita jovens de primeiro emprego, apoia adolescentes grávidas e também gestor de uma empresa familiar desde o ano 2002 a 2012, onde nós tivemos a grata satisfação de poder gerar mais de 3 mil empregos, poder estar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, que é algo que me orgulho muito, através do bom relacionamento com todos os colaboradores, com as pessoas, e também me dediquei à vida política, desde 2012, fui candidato a prefeito da cidade de Ponta Grossa, depois fui o deputado estadual mais votado da história da cidade. Tentei buscar, como não acredito em reeleição, fui buscar uma cadeira na Câmara Federal, sou o primeiro suplente e hoje realizo mais uma vez um sonho, desde menino, desde os meus 12 anos de idade, de poder servir e retribuir a cidade de Ponta Grossa. Não apenas motivado, mas também muito preparado, não apenas pela gestão administrativa, pela gestão social, associativista, mas também pela experiência política que eu adquiri durante esses 4 anos como deputado estadual. Então, me sinto muito preparado para esses desafios que a cidade estará impondo a todos nós nessa próxima década que se inicia ano que vem. Tá certo. O senhor sempre destaca na sua campanha a sua experiência como administrador. No seu detalhamento de bens, no site do TSE, aponta que na eleição de 2018, que o senhor concorreu ao cargo de deputado, o senhor tinha R$ 18.357 em bens. E nessa eleição, o valor caiu 5 milhões para R$ 13.368. O que aconteceu nesse período? O pai que cuida das filhas, Na verdade, eu abri um administrador de bens para poder já começar a criar um certo patrimônio para as minhas 2 meninas, Maria Eduarda, que está completando agora 18 anos, maioridade, a Mariana, 15 anos. Então eu começo a constituir um patrimônio, começo a colocar alguns imóveis, alguns bens no nome delas, para que elas possam já começar a adquirir um certo patrimônio e ter, depois de alguns anos, uma vida mais independente. Essa queda, então, de 5 milhões em 2 anos foi por conta desse repasse de bens às suas filhas? As minhas filhas, exatamente. Tá certo. Agora um assunto que mexe com o bolso da população. A gente sabe que o IPTU de Ponta Grossa ele tem o seu valor venal dos imóveis desatualizado desde os anos 90. Ou seja, para quem não entende muito bem o que a gente está falando, é o valor que é considerado do imóvel pelo governo para tributar no IPTU. O senhor pretende ajustar isso na sua gestão? Ótima pergunta. Nós temos um objetivo da redução de despesas, mas a arrecadação ela precisa ser melhorada. Mas você consegue arrecadar mais sem aumentar os impostos. E como é que isso funciona? Através dos impostos municipais, por exemplo, o ISS. Eu fui um dos deputados que requeriu o Nota Paraná Solidária, que é as notas sem CPF que as pessoas colocam nas caixinhas do comércio, dos mercados e podem entregar para as entidades. Gostaria muito de ter o Nota Ponta Grossa Solidária, para que nós possamos também aumentar a arrecadação do ISS, ter uma arrecadação mais justa, mais equilibrada, onde as pessoas podem pedir a nota para os prestadores de serviços, onde parte vai para o aumento da arrecadação do município e outra parte vai para as entidades. Em relação ao valor venal do IPTU,
Eu gostaria muito de ter uma proposta, de fazer uma proposta para que quando a pessoa compra ou vende um imóvel, seja comercial, seja residencial, ele possa, nesse momento, fazer então a revisão. De acordo com o ITBI, você faz uma regra de 3 simples, sabe qual é o percentual do ITBI, o valor divide e você pode chegar a um valor maior. Vou dar um exemplo, nós tivemos aqui em Ponta Grossa, por exemplo, a aquisição de um grande imóvel no centro da cidade para um supermercado daqui da região. E eles, pelo ITBI pago, a gente percebeu o valor que foi comprado aquele imóvel. Mas o valor venal dele é 5 vezes menor. Então, nesse momento da transferência do imóvel, você pode fazer aí a revisão desse valor. E dentro dessa proposta do candidato, seriam mexidos também nos valores venais dos imóveis antigos, daqueles que não foram nem comprados nem vendidos nos últimos anos? Por enquanto, nós estamos pensando apenas na transferência de imóvel. Né? Na transferência de imóvel, que é significativo, né? A movimentação imobiliária na nossa cidade. Existem também outras formas de você poder melhorar a arrecadação, mas principalmente na captação de recursos para a cidade. Nós temos que abrir Ponta Grossa. Ponta Grossa nós temos 946 milhões de reais de receitas, se entrar todas as receitas, né? Pós-pandemia é uma preocupação, e já temos no LDO 922 milhões. Inclusive amanhã na Câmara nós estaremos lá justamente porque é mais uma revisão, o secretário de Finanças vai apresentar. Então se nós, Milena, não abrirmos a cidade para todos aqueles representantes políticos que já fizeram até voto, para você ter uma ideia, nós temos mais de 17 deputados federais que fizeram voto em Ponta Grossa em 2018, se elegeram e não voltaram mais, por uma série de motivos, porque a cidade está fechada. Então, a partir do momento que você abra para eles e peça a eles que tragam recursos, não só os federais, mas os estaduais também, independente se sejam da cidade ou não, todos serão bem-vindos. E, principalmente, também a importância, por isso que a nossa chapa, eu e o Ricardo, nós temos essa diferenciação, que é estar equalizado, estarmos juntos com o governo federal e o governo estadual. Os partidos que estão fazendo base conosco são todos da base do governo federal, o governo Bolsonaro e também do governo Ratinho. Então nós temos essa relação muito importante para que a cidade tenha justamente em paralelo essa parceria com os dois governos para poder trazer propostas e verbas. Dinheiro tem no governo federal e no governo estadual, o que não tem é projetos. Por isso que nós temos que ter um trabalho muito forte com a sociedade civil organizada, a qual já fiz parte e faço parte através da Sociedade da Associação Comercial, que já fui presidente, para que façam os projetos em parceria conosco e levar até Brasília, até Curitiba, na captação desses recursos. Mas ainda em relação ao IPTU, que é uma receita do município, que não passa por outras esferas do governo, o senhor comentou que nesse primeiro momento não seriam mexidos nos valores dos imóveis antigos, apenas nos que teriam transações atuais. Isso seria nos primeiros anos de gestão ou em toda a gestão não seria mexido nesses valores? Apenas o aumento natural da inflação. Como lhe falei, nós fazemos uma composição do orçamento, existe a possibilidade que, com o nosso estudo, o aumento do ISS, a captação de recursos federais e estaduais, a abertura da cidade para todos esses políticos que já fizeram voto aqui, e principalmente essa questão do IPTU, do aumento apenas na transação econômica, é o suficiente para que a gente possa ter uma receita para chegar aos 200 anos da cidade em 2023 já com bons projetos sendo executados. E, claro, saber usar esses recursos. A redução, por exemplo, de cargos comissionados não é uma vontade, será uma lei. É um projeto de lei dos primeiros dias, é o primeiro que nós vamos apresentar à Câmara a partir de fevereiro, quando ela tomar posse, que será a redução de, no máximo, poderá ter 2% do total de efetivos. Hoje são 9 mil colaboradores na Prefeitura. Então, nós teríamos aí 180 comissionados, que não é menos do que a metade que nós temos hoje. Os aluguéis, a Prefeitura paga muitos aluguéis de imóveis. Nós podemos agora, com a Secretaria de Educação, que foi para o imóvel próprio, lá tem um andar inteiro na Prefeitura que você pode levar alguns serviços e prestadores, algumas entidades públicas que estão em imóveis locados. Nós temos um desejo de, no mercado municipal, com os investimentos de fora, projetos, levar uma nova sede da Guarda Municipal. Isso abre também ali o Guaíra para quase praticamente virar uma subprefeitura. Nisso são economias que nós temos que fazer de aluguéis, boa gestão, mas com sensibilidade em relação às pessoas que mais precisam. Esse é o diferencial. As pessoas que mais precisam em Ponta Grossa, que são muitas. Nós temos mais de 20 mil famílias abaixo da linha da miséria em Ponta Grossa.
Essas pessoas precisam de uma assistência, mas principalmente só vamos conseguir chegar até lá se tiver uma gestão fiscal eficiente. Sem recursos, não se consegue atender as pessoas e as famílias mais humildes. Candidato, ainda nessa questão do IPTU, por que não equalizar essa questão durante a gestão? Por que não fazer com que quem compra um imóvel hoje pague o IPTU de acordo com o valor do imóvel, mas quem comprou há muitos anos, há mais de 20 anos, não faça esse pagamento da mesma forma? Olha, se você insiste que a gente tem que aumentar o IPTU de Ponta Grossa, nós vamos fazer uma conversa com a sociedade civil organizada, com as pessoas. Eu sou muito do diálogo. Se as entidades, se todos nós entendermos que é necessário, né, eu acredito que tudo bem. Né? Se for necessário para o aumento significativo das receitas, só que o que não pode, Miliana, é prejudicar. Nós vamos viver uma pós-pandemia. Ele diria que nos próximos 1 ano, 2 anos, nós vamos ter muita dificuldade. Nós temos uma segunda onda que será do desemprego, da depressão, da violência doméstica. Infelizmente será assim. E ainda não temos uma perspectiva da tal vacina. Como é que será? Será que o ano letivo, ano que vem, abre normalmente? Existem grandes preocupações que nós vamos ter que ter. Prioridade. A prioridade nesse momento é olhar essa segunda onda. Se tudo correr bem, daqui 1 ano nós tivermos aí, né, já passado essa fase, dessa onda da pandemia, aí sim nós podemos pensar lá na frente no futuro. Tá certo. Candidato, a gente também convidou algumas entidades aqui da cidade para enviarem perguntas relacionadas às suas áreas de atuação. A gente queria passar agora para o senhor uma pergunta enviada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa. Meu nome é Leonardo Pupi Bernardi, estou representando o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa. Senhor candidato, qual a estratégia para viabilizar a implantação de novos loteamentos residenciais em Ponta Grossa, visto que provavelmente nos próximos 10 anos atingiremos a marca de 500 mil habitantes? Muito bem, quero mandar um abraço para o Bernardi, jovens empreendedores que estão trabalhando neste Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa, que é muito importante. Né? Inclusive, gostaria muito que esse ano os vereadores pensassem na possibilidade de aprovar o projeto que está lá na Câmara, de que um percentual mínimo possa ser revertido para esse Conselho, né? Para esse Conselho de Desenvolvimento, para que ele ajude o poder público a fazer os projetos tão importantes para a captação de recursos da cidade, uma gestão até de governança junto ao poder público, enfim. Agora, respondendo a sua pergunta, Bernardo, nós temos muitos vazios urbanos em Ponta Grossa, muitos vazios urbanos. E aí, talvez até voltando àquela sua pergunta anterior, existem algumas cidades como Maringá, que tem o mesmo tamanho de Ponta Grossa, na verdade até um pouco menor, né? Ponta Grossa tem 37 quilômetros de extensão de ponta a ponta, com os seus vales, com suas características, né? Seus fundos de vale. Maringá é 32 quilômetros, né? Mas lá eles têm uma arrecadação maior. E como é que eles conseguiram essa arrecadação maior? Já tirando a saúde plena, que à parte, mesmo assim eles ainda têm uma arrecadação. Porque eles fizeram o IPTU progressivo para os lotes urbanos que estão em desuso, os vazios urbanos. A partir do momento que eles fizeram isso, os proprietários começaram a trabalhar em cima desses terrenos, começaram a fazer as suas construções ou venderam para alguém fazer, e aí o ISS construtivo cresceu muito. Então foi uma mão de duas vias. Você melhorou os vazios urbanos, preencheu os vazios urbanos e também aumentou a arrecadação. Nós vamos trabalhar sim nisso, porque o maior problema da cidade nos últimos anos foi justamente construir núcleos habitacionais sem nenhum equipamento público próximo. Vou dar um exemplo, lá o pessoal do Panamá, do Londres, né, que estão hoje no São Martim, estão distantes dos equipamentos públicos. Por isso que, por que fizeram esses lotes lá tão longe? Porque era barato. As construtoras compravam baratos terrenos e vendiam. Eu acredito que nós temos que rever esse conceito. Ou, no mínimo, quer construir mais distante, o impacto de vizinhança, o IV, ele tem que ser já definido em cima disso. Olha, então a escola pública, o posto de saúde vai ser construído também por vocês. Senão fica fácil, né? Eles construírem longe e depois a prefeitura ter toda uma dificuldade de levar esses serviços públicos até uma população extremamente distante. Eu e o Ricardo começamos, por exemplo, a nossa campanha ontem, num dos bairros mais distantes da cidade, lá para o lado de Delmira, Planalto, né? E vamos começar de fora para dentro. É lá na distância, lá nos bairros mais distantes,
onde se tem menos serviço público. Nós temos que mudar, nós temos que começar a gestão a partir de lá e vir caminhando até o centro. Por enquanto, essa é a nossa proposta, de fora para dentro, de bairros para o centro. E de que forma que isso poderia ser feito, considerando a gestão da prefeitura? Você diz a parte dos vazios trazer urbanos? os residenciais mais para o centro da cidade. É identificar os vazios urbanos, contactar os proprietários e saber se eles têm esse desejo de fazer ali uma obra, uma construção, ou ceder para o município em forma, por exemplo, a Prolar. A Prolar ela pode fazer um trabalho de construção, né, desses terrenos de casas, e parte dessa casa fica para o proprietário, né? Existe essa permuta habitacional que nós temos no nosso projeto PG mais 200. Então, identificar, porque tem terrenos que são hoje de construtoras e pessoas que têm condição de fazer uma obra, como também tem terrenos de herança, de uma família simples. Essas pessoas temos que também observar para também não querer taxá-los, né, no momento, como eu lhe falei, difícil aí de pandemia e pós-pandemia. Outra entidade que também enviou um questionamento aos candidatos foi o Sindicato Rural de Ponta Grossa. Só é importante a gente destacar que nenhuma das perguntas foi direcionada aos candidatos. Nós selecionamos as perguntas e distribuímos aos candidatos conforme a programação da semana. Entendi. Vamos lá. Meu nome é Gustavo Ribas, sou presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa. A nossa pergunta é em relação à aplicação do ICMS ecológico. Nós sabemos que os municípios têm um retorno de ICMS por parte do Estado em função das suas áreas preservadas. Em nosso município, a maior fatia do ICMS recebido é em função das RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Essas reservas são feitas pelos produtores e o recurso precisa ser investido na área específica daquela pessoa que gerou o ativo para a nossa prefeitura, sim, melhorar cada vez mais esse ativo. Em consequência disso, a gente vai melhorar as condições turísticas do nosso município. Qual é a sua ideia para a aplicação do ICMS ecológico e aonde esse dinheiro vai ser colocado? Grande abraço ao Gustavo, grande abraço a todos. Olha, gente, o ICMS ecológico é um valor, Milena, que vai direto no fundo do Estado. Nós hoje sabemos que o Estado recebe esse valor e distribui da forma que ele quer. Ele faz uma distribuição, não necessariamente não é exatamente aquele valor que a cidade entrega que ele retribui para a mesma cidade. Então nós temos que identificar qual o valor que Ponta Grossa especificamente está arrecadando de ICMS ecológico e pedir ao governo estadual para que exatamente esse mesmo valor seja reinvestido na nossa cidade. Hoje eu usaria o ICMS ecológico para, principalmente, a questão da manutenção dos arroios de Ponta Grossa. Nós temos hoje mais de 160 quilômetros de arroios. Nós precisamos revitalizar uma boa parte. Eu, por exemplo, fui muito crítico há mais ou menos 3, 4 anos atrás em relação à qualidade de água dos arroios que chegavam até, por exemplo, ali o Lago de Olarias. É um belíssimo projeto, defendi inclusive em 2012 quando era candidato, mas muito preocupado porque não se fazia raspagem ali do terreno, né, de um lugar que descia toda o esgoto ali, né, que é uma baixada de Ponta Grossa, e principalmente os arroios, são 3 arroios que chegam, 2 arroios até ali, extremamente poluídos nível 4, ou até nível 5. Então nós precisamos trazer esses arroios para pelo menos nível 3, com um trabalho específico, através também, existem outras verbas, outras receitas, mas do ICMS ecológico. Tem que se identificar, o ICMS ecológico, se não me engano, chega a quase 2% do valor. Imagina o tamanho da arrecadação. Nós precisamos, daqui a pouco está indo 5, 6, 7 milhões para o Estado e está voltando 200 mil. Nós queremos que esse mesmo valor integral volte para o município, principalmente nessa questão da manutenção e revitalização dos arroios de Ponta Grossa. No seu plano de governo, entre algumas propostas, uma das primeiras cita a questão da realização das licitações. O plano fala que as licitações deverão ser realizadas em uma sala de vidro na entrada da prefeitura, à luz do sol, com livre acesso pela população e através das redes sociais. Queria que o candidato explicasse um pouco essa proposta, o que significa colocar as licitações em uma sala de vidro à luz do sol na entrada da prefeitura. A luz do sol é aos olhos do povo. São algumas questões simbólicas, Milena, que são importantíssimas em Ponta Grossa.
Eu sou muito amigo, por exemplo, do Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, e ele fez algumas questões simbólicas de, por exemplo, não morar no tal palácio que tem lá em Minas, alugar um apartamento. Eu acho muito importante para mostrar para a população realmente o seu desejo, sua vontade de que as coisas sejam diferentes a partir de agora. Por exemplo, não apenas essa sala de vidro, em frente ali no saguão da prefeitura, onde ali deverá ser feitas licitações aos olhos do povo, né, de forma transparente. Mas não só isso. Vou lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, secretários. Eu acredito que tem que trabalhar 8 horas por dia. Essa história de meio expediente por dia, porque o secretário tem uma profissão de manhã, trabalha de manhã de dentista, tarde trabalha na prefeitura. Eu não acredito. Eu acho que nós temos que nos dedicar 100% para a prefeitura. Como voluntários ou, né, como profissionais, mas eu acho importantíssimo. Vou te dar outro exemplo. Restaurante. Os secretários, o prefeito, quando recebe pessoas, autoridades, vão fazendo um restaurante de quilo. Né? Isso é simbólico também. É uma certa economia também, mas é simbólico. Né? As viagens do prefeito, os almoços e tal. Eu vou usar o meu salário. Como fui deputado estadual. Eu nunca precisei colocar em cartório que eu doei 100% do meu salário. Eu doei 100%. Então, mas é uma questão de pessoal, que você não precisa fazer marketing em cima de tudo isso, populismo. Né? Então, existem algumas questões, por exemplo, como eu falei, dos números de funcionários com 2% do total dos efetivos, priorizar o pagamento de compromissos financeiros a micro e pequenos empresários de questões vencidas, priorizar os pequenos e médios, né, que hoje muitas vezes estão ali, a prefeitura devendo 5, 10 mil reais, para um pequeno que está dependendo daquele valor. E às vezes paga as grandes empreiteiras em primeiro lugar, mas por que não paga aquele 5, aquele 3? Tem empresas que a prefeitura está devendo 700 reais. E muitas vezes faz falta para esse micro e pequeno empresário que presta serviço para a prefeitura. Né? Outra coisa só para fechar, eliminar essa figura do assessor puxa-saco, me desculpa a expressão, aquele que fica em volta do prefeito, até em volta de secretário, blindando ele. Não, prefeito, está tudo bem, não precisa ir lá, que está tudo certo, deixa que eu vou. Não, prefeito, não precisa ir naquele bairro, está tudo bem. Não precisa ir lá na guarda, na Secretaria de Obras, ouvir o pessoal, está tudo bem. Prefeito tem que ficar 2, 3 dias por semana na prefeitura, cuidando, cobrando metas, mas também tem que ficar metade do seu tempo visitando a população e principalmente essas repartições públicas que hoje estão espalhadas na cidade. Visitando os departamentos dentro da prefeitura, para ver os problemas que acontecem lá. Hoje, os colaboradores, funcionários públicos, não é só a questão de cargos e salários, é a qualidade de vida no trabalho. Dentro do prédio da prefeitura é praticamente insalubre. O ar-condicionado é o tempo do Zuc. Está caindo fio para todo lado, computador estourando. Gente, nós temos que dar qualidade de vida para os funcionários públicos para que eles possam atender bem a população. A partir do momento que você tem uma das melhores prefeituras para se trabalhar, que isso nós vamos em 4 anos realizar, você vai ter uma cidade melhor para se viver também, porque o atendimento dos funcionários públicos para a população é fundamental. E é isso que nós vamos fazer. Questões simbólicas e muito fortes para mostrar que é uma gestão diferente dessas que muitas vezes a gente vê por aí. Candidato, outra pergunta externa que nós recebemos foi da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, a CPG. Tá bem. A Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa sempre teve uma postura muito crítica em relação às concessões municipais. Nesse caso, podemos elencar a Companhia de Saneamento, Sanepar, a Aviação Campos Gerais, relativa ao transporte coletivo, bem como a coleta e a destinação de resíduos sólidos. Se eleito, qual será a postura do candidato, candidata, quanto à fiscalização e os novos contratos dessas concessões? Muito bem, Sandra, grande abraço a Sandra, guerreira de Ponta Grossa. Milena, o próximo prefeito vai ter uma responsabilidade muito grande. Ele vai definir os rumos da cidade para os próximos 30 anos, como, por exemplo, um contrato da Sanepar, que queriam renovar esse ano, antes do marco regulatório. Não, tem que esperar o marco regulatório que saiu para que você possa ter a chance de fazer uma proposta, fazer uma licitação, colocando empresas particulares também para concorrer, para que a Sanepar possa ter uma concorrência. Para vocês terem uma ideia, o valor do lucro
da Sanepar nos próximos 30 anos será de 2 bilhões de reais. Mas se colocar lá o TIR, que é a taxa interna de retorno, que também é um resultado financeiro para a Sanepar, passa de 4 bi. Estavam pensando em 30, 40 milhões aqui em Ponta Grossa. Gente, os valores de outorga dos contratos que estão feitos em algumas cidades chegam a 22%, é só fazer a conta. Vamos pegar uma média de 20% sobre 4 bi, nós estamos falando de 800 milhões de reais. Nós precisamos fazer um estudo, por exemplo, o Conselho de Desenvolvimento de Ponta Grossa, aí reunindo todas as entidades. Eu fui, por exemplo, quando presidente da associação, eu criei o Conselho de Entidades. Eram 42 entidades, clubes de serviços, que estavam pensando juntos, levantando as mesmas bandeiras de Ponta Grossa. Quando chegar o momento de se fazer o estudo desse contrato, todos nós temos que estar juntos, pensando como fazer um valor de outorga que possa realmente representar um valor financeiro para a cidade importante. E mais, esse valor financeiro já ser definido por todos nós para onde vai, para que se não gaste com, digamos lá, com custeio de comissionados ou com alguma despesa, algum investimento que seja político, né, apenas para retorno político, não. Ele tem que ser para também os próximos 30 anos de Ponta Grossa. Contrato do lixo, mesma coisa. Contrato da aviação, daqui 2 anos, tem que se colocar concorrência, tem que se colocar os lotes, outras empresas ou não, vai depender da licitação e dos estudos. Poxa, tem que melhorar a qualidade de vida, gente. Eu sei que qualidade, digamos, do usuário. Tem pessoas que não andam de ônibus, que se melhorar o serviço, eles vão andar. É com qualquer empresa, para poder atrair clientes, eles precisam melhorar, mostrar uma prestação de serviços melhor. Eu falei esses dias que o ônibus em Ponta Grossa tem que ter em algumas linhas ar-condicionado. Pessoal, nossa, mas gente, nas outras cidades como Cascavel, Maringá, Londrina tem. Um ônibus custa 400 mil reais, um ônibus com ar-condicionado 406 mil. Será que não dá para colocar? Todo mundo hoje no ônibus, podendo usar um Wi-Fi dentro do ônibus, terminais melhores. E quando você faz lotes, há uma concorrência também, porque uma empresa vai talvez ter um serviço melhor, a outra vai querer fazer igual, e assim acontece a mágica, vamos dizer assim, de um melhor serviço. Então esses contratos serão importantíssimos, mas a análise deles deverá ser com a sociedade civil organizada, com o povo. Afinal de contas, a sociedade civil organizada também envolve os moradores da cidade, as associações de bairros que precisam ser fortalecidas, porque é eles que vivem o dia a dia. Você pega o Conselho de Transporte de Ponta Grossa, não tem ninguém ali em uma associação de bairros que vive o dia a dia. É fácil falar que o transporte público é ruim, é bom, se não anda de ônibus, anda de carro, não. Nós queremos saber de quem anda de ônibus, como é que está o serviço. E eles participarem ativamente desses conselhos, darem sua opinião e essa opinião ser levada a sério. Essa estruturação que o candidato cita para o transporte coletivo e também a questão do bilhete único que é proposta pelo seu plano de governo, que falaria que as pessoas teriam até 3 horas para sair e retornar ao terminal de transporte sem a necessidade de compra de um novo bilhete. Todas essas implantações, elas seriam feitas ainda com o contrato da VCG, que vai até o dia 11 de junho de 2023, ou a partir do novo contrato? Nós vamos pedir para a VCG que já melhore seus serviços desde já, para que possa, numa futura licitação, ser competitiva e poder participar. Agora, o bilhete único nos primeiros 100 dias. Existe dentro do nosso projeto de governo, que foi feito ao longo de 10 meses, não 10 dias, esse projeto está lá. Essa questão das ações emergenciais para os primeiros 100 dias, como, por exemplo, a UPA Santana, em 100 dias nós temos que botar para funcionar. Nós temos outras situações aí também que estão no projeto, a gente vai apresentar. O bilhete único nos primeiros 100 dias. Quantas vezes eu vejo mães colocando seu filho por cima da catraca, sua filha, para os braços de um avô, de uma tia, para que leve a um postinho de saúde ou levando para a escola antes da pandemia. Gente, as pessoas têm o direito de ir e vir. E isso não diminui pecado nos nossos estudos, que é o índice por quilômetro. Muito pelo contrário, as pessoas vão usar mais, vão poder consumir mais no comércio. Alguém está indo, por exemplo, ali na Carlos Cavalcante e está indo até o Jardim Paraíso e de repente passa na frente do mercado ali, o Oba, ele pode parar, pode comprar uma panificadora, no farmácia e voltar para a mesma linha de ônibus ao longo de 2 ou 3 horas e seguir seu trajeto até o fim. Pois afinal de contas ele está pagando o bilhete, né, até o final do destino. Então os ônibus tendo mais gente ou menos gente é o mesmo custo. Então não tem problema nenhum de pecar. É importante que nos primeiros 100 dias a gente dê essa cidadania para as pessoas do direito de ir e vir dentro de um ônibus, não ficar fechado num terminal. O
O candidato garante, então, que a implantação do bilhete único contida no seu plano de governo deve ser implantada nos primeiros 100 dias de governo caso eleito. Os primeiros 100 dias. Em relação à estruturação, como o ar climatizado, o Wi-Fi nos ônibus, o senhor comentou que seria feita uma conversa com a Aviação Campos Gerais. Mas seria implantado ainda dentro do contrato da Aviação Campos Gerais ou seria uma obrigação para a partir do próximo contrato? Como eu falei, as empresas e a aviação faz um bom trabalho em Ponta Grossa. Né? Eu não estou tendo contato com eles, mas eles fazem um bom trabalho. O que nós precisamos é melhorar. A partir do momento que a empresa ela tem a consciência que ela quer mais clientes, mais usuários do transporte público, ela melhora o serviço e as pessoas irão mais vezes. Né? De repente, poxa vida, estão perdendo aí para os aplicativos, mas daqui a pouco tem um ônibus mais novo, com ar-condicionado, um Wi-Fi dentro de um ônibus, um terminal mais limpo, um terminal, né? Nós temos em Ponta Grossa duas lendas, né? O elevador lá da Furnas, que nunca funcionou, e a escada rolante do terminal. Né? É um negócio absurdo, né? A gente pegar e ver que é uma coisa tão simples que uma escada rolante. Olha as pessoas de idade que tem que subir aquela escada, né? Gente, são questões de detalhes que se as empresas quiserem fazer para melhorar o seu serviço, elas vão fazer. Por isso que a concorrência é importante. Eu acredito que desde já ela pode começar a olhar essa questão, mas com certeza em 2022, né, que será o término desse contrato, nós já vamos estar colocando no projeto todos esses detalhes para que as empresas possam atender ao longo dos anos. Uma outra pergunta externa que nós recebemos foi do Conselho de Segurança de Ponta Grossa. Consegue. Jane Vilaca, presidenta em exercício do Conselho Comunitário de Segurança de Ponta Grossa. Senhor candidato, diante do avanço tecnológico e da eficácia dos equipamentos de monitoramento, há pretensão de se investir em câmeras de monitoramento inteligente? Com certeza, o nome dessa proposta nossa se chama Vigilância em Foco, né? Que é a instalação do maior número de câmeras inteligentes em pontos estratégicos do município, acesso à cidade, localidades distantes e uma parceria muito forte, Jane, com a Guarda Municipal. Eu acredito que o Pacto Federativo do Governo Federal no que vem vai acabar liberando, né, menos Brasília e mais Brasil, liberando verbas maiores para a segurança. Hoje nós temos na educação 25% obrigatório do orçamento. Nós temos na saúde 15%, Ponta Grossa gasta 23%, e nós não investe, né? E na segurança não existe uma obrigação de investimento. No nosso governo, o ano que vem a gente trabalha sobre a LDO desse ano, né? Mas de 2021 para 2022, nós temos que colocar um percentual fixo mínimo para a segurança de Ponta Grossa. Polícia Civil, Polícia Militar em parceria, com uma guarda municipal cada vez mais ativa, cada vez mais com poder de polícia. Por isso que nós queremos transformar o mercado municipal numa sede da guarda municipal, chamada Cidade da Polícia, para que aquilo ali melhore o entorno, todas as viaturas tenham espaço para colocar e a guarda faça o seu trabalho. Tem que se pensar no cargo de salários, tem que se pensar no setor administrativo que está lá há 17 anos, tem que dar uma mexida, tudo que fica muito tempo, as pessoas acabam entrando, sem querer, numa zona de conforto. Nós temos que dar a chacoalhadinha, né? Agora tem coisas básicas, por exemplo, a Guarda Municipal não tem um rádio digital para se comunicar, não tem um guincho. Então, desde o básico até a parte, né, de equipamentos, de armamento realmente mais modernos, o teaser, que talvez seja uma questão importante, que é aquele de choque, né? Então nós temos assim uma parceria, queremos ter uma parceria muito forte com a Guarda Municipal, e aí nós temos Vigilância em Foco, essa valorização da GM, o Central de Inteligência, né? A Patrulha Escolar Municipal, Patrulha Maria da Penha será aumentada, enfim, nós temos uma série de propostas para a Guarda Municipal, mas principalmente também a proximidade do prefeito com eles. Não é possível o prefeito ir lá na sede da guarda, só falar com o secretário ou com o chefe da guarda. Ele tem que passar, Milena, que eu chamo do chão de fábrica, ele tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir os guardas na rua, tem que ouvir o pessoal, não só os guardas, todos os funcionários. Eu sempre brinco dizendo assim, chega na pessoa e pergunta se está tudo bem. A pessoa geralmente fala assim, tudo bem. Pare e pergunta de novo, peraí, está tudo bem? A pessoa, opa. No terceiro tudo bem, a pessoa, peraí, ela começa a te contar coisas que você, como prefeito, às vezes não sabia, justamente por ser blindado
pelos assessores à sua volta. Não pode ter essa blindagem. Tem que ter comunicação aberta, encarar os problemas de frente e não viver o mundo da fantasia como se vive em Ponta Grossa. Mudando um pouquinho de assunto, falando agora de saúde. Recentemente, o Diário dos Campos publicou uma reportagem que mostra as filas eletivas para o SUS em Ponta Grossa. Por exemplo, só para mulheres que necessitam de ultrassom, a fila ultrapassa 3.000 pessoas. Quais são as propostas do candidato para reduzir ou até mesmo eliminar essas filas eletivas do Sistema Básico de Saúde? Boa pergunta, Milena. Olha, essa é a segunda onda da pandemia. Todas as cirurgias eletivas estão canceladas já há 3 meses. Nós temos mais de 23.000 pessoas, segundo a Associação Médica de Ponta Grossa, do Paraná, sucursal aqui, regional Ponta Grossa, mais de 23.000 pontagrossenses esperando uma cirurgia eletiva. Desde uma cirurgia de catarata, que demora 5 minutos, até as mais complexas. E aí, gente, nós vamos ter que ter chegar firme. Por exemplo, as UTIs que estão em Ponta Grossa hoje por conta do Covid, que são 30, elas têm que permanecer em Ponta Grossa. Têm que permanecer, elas não podem sair daqui depois da pandemia. Essas cirurgias eletivas, elas têm que ter, na verdade, uma prioridade, e aí existe todo um trabalho de rede para isso. Por exemplo, nós temos que fazer, na minha opinião, um complexo hospitalar universitário. A UEPG tem total condições de poder gerir não apenas o Hospital da Criança a partir do ano que vem, que é o HC, mas também o HU, que é o Hospital Universitário, que já é por eles, e o PSM, que é o Pronto Socorro Municipal. A partir do momento que a gente coloca em 100 dias a UPA Santana para funcionar, nós vamos trazer aí uma possibilidade de uma reforma no PSM, que precisa. E depois dessa reforma, o Estado tem que nos ajudar a financiar, porque hoje média complexidade é dever do Estado e não do município. Nós temos mais de 40 milhões de reais sendo investidos no PSM. São mais de 11.000 atendimentos todo mês, é muito importante. Só que esse 40 e poucos milhões, imagina se você pudesse investir, por exemplo, na reabertura dos CAS, que descentraliza a saúde de Ponta Grossa, principalmente até as 22 horas, com o propósito de raio-x, que até tem uma sala para isso, foi criado pelo Pedro Vosgrau nesse princípio e não foi nunca colocado depois. Nós temos que também trabalhar, é uma vontade que nós temos, no plano de saúde municipal. Nós temos 50, 60 mil pontagrossenses que têm um plano de saúde, da Unimed, do Consaúde, do PAS, que fazem um bom trabalho. Mas temos mais de 280 mil pontagrossenses que não têm, que vai no postinho. Aí no postinho você tem bons médicos que trabalham muito bem, atenciosos, mas são mais generalistas, né? São clínicos gerais. E quando precisa de uma especialidade, de um médico especialista? Vou te dar um exemplo dessa questão da pandemia, psicólogos que precisam de psicólogos ou de qualquer outra situação. Nós vamos tentar colocar médicos do particular para atender essas pessoas. E a prefeitura paga esse valor, como a Unimed paga, para esses médicos particulares. Depois disso, vai para um centro de especialidades e aí tem as questões eletivas, que aí é a parceria com o Estado num consórcio com os municípios. E esse pagamento aos médicos particulares seria por meio de parceria, por meio de pagamento? Como que o senhor planeja? Algumas cidades já estão realizando dessa forma, é uma parceria em convênio, né, onde a prefeitura pode fazer essa transferência de valores para esse convênio, esse plano de saúde municipal, para poder repassar a esses médicos do particular que hoje já atendem, né, muitas vezes as pessoas através dos planos de saúde. Então, de 320 médicos que nós temos hoje trabalhando pelo SUS, nos postinhos, nós temos mais quase 400 que trabalham de forma particular, que poderiam, uma boa parte também, atender a população, seja no seu consultório, seja ali no centro de especialidades, perto de 6 de outubro, ou futuramente num novo centro de especialidades, que também é uma promessa do governo atual e que não foi feita e que a gente vai fazer desde que o Estado nos ajude a financiar a média complexidade do pronto-socorro municipal, que será fundamental para que a gente possa reerguer a saúde de Ponta Grossa. Na semana passada, nós transmitimos uma entrevista com o reitor da UEPG, em que ele comentou que a gestão do Hospital Materno-Infantil, que foi transformado do Hospital da Criança, vai até dezembro desse ano. E que, a partir do próximo ano, teria que ser feita uma conversa entre o próximo prefeito e o governo do estado para definir quem faria essa gestão. Qual que é a sua proposta para a gestão do Hospital Materno-Infantil? Minha proposta, já conversado com a universidade, é repassar em forma de convênio o imóvel, né, repasse do imóvel por 10 anos, 20 anos, enfim, né, que faça essa parceria com a universidade para que ela possa investir lá. Hoje, por exemplo, a universidade não pode pintar uma parede lá.
Não se pode fazer nenhuma reforma, porque o imóvel não é deles, né? Existe dentro das questões regulamentais, eles não podem. A partir do momento que você cede o imóvel para a universidade por algum tempo, por X anos, aí eles podem fazer. Dessa forma, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, junto ao governo do estado, para que permaneça, porque essa é quase R$1 milhão por mês do governo municipal que estava indo ali na escola, no Hospital da Criança. E esse valor vai ter que ser repassado para a UPA. A UPA Santana, ela consome R$1 milhão por mês e o governo federal só ajuda com 150. Nós vamos ter que fazer em 100 dias esse repasse para que volte a funcionar. Quero deixar bem claro, a UPA Santana, vamos botar para funcionar, mas o ideal era descentralizá-la, era colocar ali em Uvaranas ou mais próximo lá no Monteiro Lobato, enfim, né? Ali não tem estacionamento, já está perto do pronto-socorro, já está perto do Hospital Santana Unimed. Enfim, eu não entendi direito ali qual foi o objetivo disso. Eu acho que é eleitoreiro. Tá? Eu acho que é eleitoreiro, porque fizeram a mesma coisa com o prefeito atual lá em 2012. Ele demorou 2 anos para colocar a UPA da Santa Paula para funcionar. Né? Porque é muito fácil entregar lá o negócio e depois não ter equipe médica e tal. Mas nós vamos colocar porque a gente é gestor, administrador, e em 100 dias nós botamos a UPA para trabalhar para as pessoas. Comentando essa questão de descentralização que o senhor comentou, há uma proposta de transferir a UPA Santana para algum bairro ou construir outra UPA em algum outro bairro de Ponta Grossa? A UPA Santana, como eu falei, o ideal era, aquela UPA Santana, o imóvel é um valor significativo. Com o valor daquele imóvel, se faria 2 UPAs nos bairros. Tá? Só que nós temos que botar para funcionar, porque já está colocando. O que não pode, Milena, é um governo fazer e outro desfazer. O trabalho não pode parar. Tem muitas coisas boas desse governo que nós vamos dar continuidade. O que não é bom, nós vamos mudar e vamos fazer da nossa forma. Então é importante, e essa é a gestão que fiz como 4 anos como deputado, eu e o Ricardo, nós vamos fazer assim, primeiro dia já começa a trabalhar em cima de todas essas propostas. Não vai ter um tempo para se adaptar, nós já conhecemos como funciona o processo, sabemos onde chegar lá em Brasília, em Curitiba, com o governo do estado, na Assembleia. Então nós vamos começar já a 100 ou a 200 por hora já no primeiro dia. E vamos, tudo aquilo que está sendo feito, nós vamos continuar bem. Tem muitas obras inacabadas. Então a pior coisa que tem é quando um governo entra e outros, um sai e outro entra, e aí quer mexer lá e fica tudo parado. Não, nós vamos dar continuidade a tudo aquilo que está sendo feito de bom e aquilo que não está sendo feito nós vamos reformular e vamos refazer de uma forma mais organizada. Em relação à pavimentação asfáltica na cidade de Ponta Grossa, nos últimos 2 anos, cerca de 90 milhões foram financiados através do programa Finisa da Caixa Econômica para a pavimentação asfáltica. É um valor que foi financiado, então terá que ser pago nos próximos anos. De que forma continuar a pavimentar a cidade, mesmo tendo que pagar essas obras anteriores? Helena, nós temos uma cidade que é uma das mais endividadas do estado. Na gestão fiscal, para você ter uma ideia, nós somos em 399 municípios. Nós somos o número 329 em gestão fiscal, um dos últimos lugares. Péssima colocação em gasto com pessoal, 368. Péssima colocação em investimentos, 321. Não sou eu que estou falando, isso aqui são os dados que a gente busca na internet e tal, da Firjan. Agora, nós temos uma condição, hoje nós somos nível C em investimentos. Tá? E esse nível C, a partir do momento que você possa voltar ao nível B, você consegue investimentos do Banco Mundial, linhas de financiamento baratas para continuar esses investimentos. Então, por exemplo, nós temos uma proposta de mais 200 quilômetros em Ponta Grossa de asfalto para chegar a 85% de asfalto na cidade. Hoje precisaria de 360 quilômetros para você fazer 100% do asfalto. A gente conseguiria 200. Desde que a gente sai de nível C para nível B. Como é que faz isso? Diminui o limite prudencial, que está hoje quase 56 para 53 e alguma coisa, né? Reduz as despesas, como lhe falei, de aluguéis, um trabalho melhor na arrecadação de impostos sem aumentar os impostos. Em 1 ano e meio, a gente consegue ir para nível B. Traz os investimentos, porque daí nós vamos fazer todos os projetos, junto, por exemplo, com o Conselho de Desenvolvimento e tantas outras entidades, para que chegue nos 200 anos de Ponta Grossa, em 2023, com uma cidade com os projetos andando, com todo mundo comemorando aqueles 200 anos. Eu acho que vai ser
espetacular, porque vai ser pós-pandemia, a cidade vai crescer, a economia vai prosperar, as indústrias estão começando a trazer os seus impostos da dilação fiscal do Paraná Competitivo a partir de 2022. O que nós precisamos é usar essa arrecadação muito bem, eleger prioridades. Esses dias eu estava ali, por exemplo, perto do cemitério Vicentino, você tem uma rua sendo asfaltada que não tem uma casa, mas tem uma chacrinha. E que eu sei que vai ser condomínio fechado. Que é isso? Estão usando o poder público, usando o dinheiro público para conseguir alguma questão particular? Aí você vê o muro do lado do Hospital Vicentino, as pessoas tendo que enterrar seus entes queridos num dia de chuva, que o cara tem que pisar no caixão para afundar na água, na vala comum, para botar terra em cima. Então a gente tem que respeitar as pessoas mais humildes. Eu fico brabo com essas coisas, de querer usar o poder público para benefício próprio. Nós não podemos deixar isso acontecer. O prefeito, o vice-prefeito, os seus secretários têm que ficar atentos para que essas pessoas mais humildes sejam, sim, contempladas no governo. O governo tem que ser popular, mas tem que ter administração. Tem que ter uma equipe leal, trabalhadora, competente, mas nós temos que ser sensível às pessoas mais simples. Eu, quando vou num bairro e vejo uma pessoa passando necessidade, eu fico indignado porque eu detesto injustiças. Eu detesto injustiças. Um prefeito tem que ser a ponte para que realmente essas pessoas sejam atendidas. E não, muitas vezes, priorizar outros particulares para depois não sei o que ter em troca. Não sei. Mas nós não podemos mais fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, veja quantos asfaltos estão sendo feitos na cidade que não tem uma casa. Tudo bem, tem as ligações entre bairros, importantes. Apesar que tem ligações entre bairros que é uma coisa mais esquisita, né? Você tem uma reta e faz uma curva, já chamaram aquela curva de curva do 1 milhão. Uma carreta não passa ali. E ali passa um monte entre o Gralha Azul e ali para o outro lado, ali onde tem os outros bairros, não passa um caminhão. Aí você vê coisas, por exemplo, rotatória do 1 milhão. Como é que tem rotatória que custa 1 milhão e rotatória quase igual com 100 mil? Será que a gente não enxerga que tem coisa errada? Por isso que nós vamos fazer essa sala aos olhos do povo, à luz do sol e com esses simbolismos importantes. E eu vou deixar claro, esses investimentos que eu falei, sala de vidro, não vai sair do poder público. Vai sair de empresas que querem nos ajudar, porque quanto melhor a prefeitura for, mais emprego vai gerar, mais oportunidades, todo mundo vai poder ter a sua liberdade. Mas isso aqui é para gastar com o meu salário. Salário de prefeito eu não preciso, graças a Deus, como não precisei de salário de deputado. Eu pego, sei lá quanto que é, 20 conto por mês, aquilo lá dá 250, dá 1 milhão em 4 anos. Você vai para esse tipo de situação. Eu sei que eu não me aguento, eu vou chegar num posto de saúde e não vai ter lá um bebedouro, uma geladeira para os remédios, para a parte de vacinas. Eu vou tirar do bolso. Entendeu? Eu não preciso, ficar contando vantagem sobre isso e colocando em documentos. Isso faz parte do meu dia a dia, é assim que eu vejo. Eu não aceito injustiças aqui na prefeitura. E nós vamos sim ver o que está acontecendo lá dentro. Porque eles preferem botar na mão da esquerda, Ponta Grossa, do que eu assumir lá. Por que será? Quantos esqueletos tem dentro desses armários? É isso que é o questionamento que a gente precisa fazer. Candidato, estamos chegando ao final da entrevista, temos pouco mais de 11 minutos. Queria comentar de mais uma proposta do seu plano de governo. O senhor comenta em criar um centro de abastecimento em Ponta Grossa, na qual seriam realizados estudos para também criar um novo mercado municipal numa parceria público-privada. Hoje a gente sabe que já temos um mercado municipal em processo aberto, que foi feito por uma concessão particular também. De que forma que o senhor implantaria um novo mercado municipal, mas ao mesmo tempo garantir que esse que já tem uma concessão fechada pudesse ser finalizado? Na verdade, Milena, ali onde é o mercado municipal já cessou aquele contrato, eles já cancelaram, ali não tem mais a obrigação de ser no mercado municipal. Ali a nossa ideia é ter a sede da Guarda Municipal, ok? Para revitalizar todo o processo. Esse de apoio, por exemplo, não é um SEASA. Eu, como deputado, eu ajudei a regulamentar o SEASA e conheço bem como funciona. Lá tem muitos problemas, lá tem a pedra, tem uma série de coisas que é difícil trazer para Ponta Grossa essa situação, né? Mas ter um centro de apoio, nós podemos sim. E dentro desse centro de apoio, ter lá, por exemplo, um mini mercado municipal com produtos orgânicos, a parte de flores, que eu vejo no SEASA, muito bom, que a população vai inclusive nos sábados lá. Isso a gente consegue sim realizar, mas não um mercado municipal
Hoje as pessoas, frutas e verduras fresquinhas, você compra dos mercados, as pessoas querem ir no mesmo lugar para comprar tudo. Agora, quero deixar bem claro, existe uma outra situação de segurança alimentar que essa nós não podemos abrir mão. Por exemplo, o sacolão, que hoje nós temos aí 12 ou 13 produtos a R$ 2, R$ 3 o quilo, que é vendido ali dentro do terminal central, nós queremos expandir para 30 produtos em todos os terminais. Tem que ter a segurança alimentar. O Feira Verde, de 180 pontos, nós vamos para 250 pontos. Nós vamos botar leite, mel, ovos. Essa parte dos arroios, a população nos ajuda. O que mais tem nos arroios é pneu velho. A cada 2 pneus, 1 quilo de alimento. O mercado da família, nós vamos colocar dentro também dos mercados dos bairros, para que as pessoas tenham mais variedade. Então, tudo isso é possível, mas é aí que eu digo, nós temos que administrar, mas ter essa sensibilidade, porque como eu falei, eu até falei um termo errado, nós temos não 20 mil famílias abaixo da linha da miséria, nós temos 7 mil famílias, onde a família toda ganha menos de um salário mínimo, para toda a família. Por exemplo, final de semana, olha o calorão que estava. A Sanepar estava em manutenção. Nós tínhamos 17 bairros sem água, o pessoal sem água no final de semana. Nós temos 10 mil famílias que não têm caixa d'água, menina. É para essas pessoas que nós temos que trabalhar. Existe um processo do governo do estado que é caixa d'água boa, que já tenho conversado com eles, para trazer essa caixa d'água para as pessoas. Parece uma coisa simples, né? A caixa d'água custa 500, 600 reais, mas para a pessoa faz uma diferença danada, gente. Então, muitas vezes a gente não enxerga, as pessoas não enxergam essas famílias, porque ao contrário de algumas cidades que a população mais carente está nos morros, e você vê, aqui estão nos fundos de vale, ali na Coronel Cláudio, na Princesinha. Essas pessoas precisam ter uma proximidade maior com o prefeito. Mas em relação à proposta do mercado municipal, então, onde hoje seria o mercado municipal, seria uma central da guarda. Isso. O novo mercado municipal, de acordo com a proposta do candidato, seria junto a uma central de abastecimento. Exatamente. Qual seria a diferença do projeto do mercado municipal que estava sendo previsto ali para o centro e nessa proposta que o senhor candidato está propondo? É porque o Centro de Abastecimento de Ponta Grossa, que é o CAPG, ele já faz, né? Ele já seria referência nessa parte de abastecimento, né? Ele promove, desenvolve, organiza a comercialização de produtos. Então, nesse local, você já consegue ter um mercado municipal justamente dentro dessa comercialização. E aí você pode oferecer para as pessoas os produtos de um valor bem mais acessível. A única forma de você ter um mercado municipal que realmente tenha movimento, tenha fluxo de pessoas, é se você estiver vendendo para essas pessoas, né, um produto de qualidade por um preço direto do produtor. Então, portanto, esse mercado municipal, o ideal seria próximo, ao lado, anexo, uma parceria público-privada com esse centro de abastecimento de Ponta Grossa. Então, o centro de abastecimento, por ele próprio, já seria o mercado municipal. Exatamente. E aí teriam alguns itens a mais sendo comercializados também. E entre eles, flores, né? Mas sempre em parceria com as empresas também de Ponta Grossa. Né? Nós temos que lembrar que existem as pessoas que comercializam esses produtos aqui, que geram empregos. Então, poderá lá ter um anexo dessas empresas lá dentro, né? Box dessas empresas como se fosse uma filial deles, gerando empregos. Nós temos que gerar emprego através desses micro e pequenos empresários. De cada 10 empregos, 7 são de micro e pequenos em Ponta Grossa, que passam de 70 mil. Qualquer pessoa que tem um MEI é um microempresário. Nós temos que trabalhar com eles, inclusive com os mutirões de MEIs, para que todo mundo tenha acesso a essa ferramenta que é tão importante. São R$ 54 que você paga todos os meses, mas ali você tem a previdência, você tem seus seguros. Então é muito interessante a prefeitura fomentar os MEIs da cidade. A população de Ponta Grossa já espera por um novo mercado municipal há muitos anos. Dentro da sua proposta, qual seria o prazo de entrega, de consolidação desse novo mercado municipal? Olha, como eu falei, tudo depende da gestão fiscal, da abertura da cidade para os deputados que vêm de fora trazer recursos, os projetos que nós vamos fazer com as instituições, as entidades de Ponta Grossa. Eu sempre repito aqui o Conselho de Desenvolvimento. Tudo isso nós vamos fazer um cronograma. A grande expectativa é para que o Brasil, ano que vem, volte, né, a sua economia, gerar, até porque com os juros tão baixos que tem hoje, os juros que eu digo a Selic, as empresas estarão querendo investir nas cidades. E eu acredito muito nas parcerias privadas. Por exemplo, tem empresas já interessadas que nós vamos abrir um processo para se fazer um estacionamento vertical de 5 andares e mais um restaurante panorâmico
atrás da prefeitura, para que os funcionários possam usar, possam almoçar lá e também a população em geral que queira, porque hoje é impossível você estacionar em volta da prefeitura. Então, tem muitas parcerias público-privadas que nós podemos fazer e descentralizar a cidade. Nós temos um desejo de colocar os calçadões em alguns bairros. Tem cidades que têm 10, 15, no mesmo porte de Ponta Grossa, 10, 15 bairros independentes, como a Clipeu Neto na Santa Paula. É só a Clipeu Neto hoje as entradas da cidade. Nós temos hoje 7 bairros que você pode ter os calçadões para que o comércio vá lá, os bancos, as pessoas possam circular mais o bairro, à noite ter mais lazer perto da sua casa. Então, descentralização, inovação, execução, isso se chama administração, mas com sensibilidade com o povo. Candidato, para finalizar, nós abrimos um tempo de 3 minutos para o senhor fazer as suas conclusões finais e também declarar por que o senhor quer ser o próximo prefeito de Ponta Grossa. Ponta Grossa precisa de um administrador, né? Um administrador preparado, técnico, mas alguém que nunca esqueceu as suas origens. Eu nunca esqueci minhas origens de alguém que nasceu na Vila Vilela, pai cobrador de ônibus, mãe professora, e que ela um dia me puxou a orelha. Eu estava 2 meses lá como deputado, teve aquele conflito no centro cívico entre os professores, e aí os deputados entraram naquele camburão para poder votar contra o funcionalismo, e ela falou, não esqueça que você é filho de professora. Eu nunca esqueci isso. O meu respeito aos professores, inclusive as professoras da educação, muitas preocupadas, Márcio, como é que vai ser o teu secretário? Será da rede de ensino municipal, alguém que vive o dia a dia, sabe das dificuldades, da burocratização. Os professores, Milena, estão mais preenchendo o formulário que dando aula. Então são detalhes que nós temos que observar. Então eu conheço esse meio público, meio privado, e sei que nós podemos sim, através do funcionalismo, fazer com que a cidade possa melhorar. Eu tenho certeza que em 4 anos nós colocaremos Ponta Grossa entre as 100 melhores cidades para se viver, entre as 200 melhores cidades de gestão fiscal do Brasil, entre as 20 principais nessa gestão aqui no Paraná e principalmente, gente, uma cidade justa para todos. Eu estou preparado, tenho uma equipe muito forte do nosso lado, temos um projeto há mais de 10 meses e o mais feliz que eu fiquei, nós fizemos uma aliança com 10 partidos. Todos eles vieram pelo projeto. A prefeitura está 100% independente para que a gente possa colocar secretários técnicos, pessoas que realmente saibam fazer a coisa acontecer. E também queria agradecer, que estou muito feliz de estar ao meu lado, o Ricardo. Ricardo Zampieri é um rapaz técnico, gestor, é um grande, nós temos em comum os mesmos ideais, de poder, aí vou te responder finalmente, por que quero ser prefeito, porque nós adoramos, e olha, pena que eu estou com a camisa, eu me arrepio, porque eu tenho vontade mesmo, de poder promover conquistas para as pessoas. Esse vai ser o nosso trabalho nos próximos 4 anos. O senhor ainda tem mais 1 minuto de conclusões. 1 minuto? Então tá bem, gente. Nesse 1 minuto eu quero dizer a vocês que ontem nós começamos a nossa jornada. Nós vamos fazer uma visita nos bairros, muitas redes sociais, né? Nós teremos muitos debates. Queria dizer a vocês, tomem cuidado com as fake news. Muita gente colocando muita besteira, muita barbaridade. Eu não sei, eu queria muito que Ponta Grossa pudesse discutir metodologia e não ideologia. Porque, o Márcio, na parte ideológica, um dia já esteve com a esquerda. Eu queria deixar claro para vocês, desde 2015, depois que nós vimos tudo o que aconteceu através da Lava Jato, nós temos a obrigação, porque eu e milhões de brasileiros nos decepcionaram com essa gente, e principalmente com os aliados que ainda não largaram deles, que ainda continuam defendendo. Nós temos a obrigação de não permitir que a nossa cidade possa voltar ao nosso país, nossos estados, essa gente. Nós estamos alinhados com o governo federal, com o Jair Bolsonaro e alinhados com o governador Ratinho. Ponta Grossa merece esse alinhamento para que a gente possa crescer e desenvolver. União de forças, divisão de tarefas. Candidato, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista fica disponível na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e também no portal DC+, que continua acompanhando as principais notícias para as eleições desse ano. Até a próxima!